Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é o senador Flávio Arnes, do PSB Paraná. Senador, seja muito bem-vindo à Rede CNT. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite para todos e todas que nos acompanham. Uma alegria estarmos conversando. Para nós também. Senador, começamos com um assunto muito fresquinho. O senhor foi o relator do projeto de lei que acabou de ser aprovado pelo Senado, em que cria mecanismos de proteção para crianças e adolescentes em ambientes virtuais, em ambientes digitais. É um controle, na verdade, é um combate à chamada adultização. Gostaria que o senhor nos trouxesse como que o senhor avalia esse projeto recém-aprovado. É um projeto extremamente importante. Inclusive, foi mencionado que talvez seja o projeto de lei, a lei agora, né, que foi aprovada e deve ser sancionada pelo presidente da República, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi, na verdade, a lei foi elaborada 35 anos atrás. Num outro contexto, não havia nenhum dos desafios que acontece hoje em dia no mundo digital, né, nas mídias, nos acessos, na facilidade de uma criança poder ser explorada por esse meio. Então, 35 anos depois, nós denominamos a lei, esta lei, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Então, é um estatuto, é uma lei muito robusta, necessária, com vários artigos abordando todas as situações trazidas pela sociedade, particularmente pelo nosso conterrâneo, né, o FELCA, através do trabalho de pesquisa que foi feito, mostrando como as crianças e adolescentes estão sendo explorados, né? Estão sendo vítimas aí de tantas situações. Então, esse projeto de lei, essa lei, né, tem por objetivo justamente proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais. Ambientes digitais que são muito amplos, né? A gente pode imaginar, né? Nós abordamos, por exemplo, situações das mídias sociais, das plataformas, mas também temos situações de streaming, né? Também de música, Spotify. Nós temos também outros aspectos relacionados a jogos eletrônicos, né? Onde há a participação da criança e do adolescente com dinheiro remuneratório, né? Então, nesse sentido, tudo isso foi abordado sob vários pontos de vista. Senador, foi necessário que um vídeo publicado em uma rede social e feito por um youtuber, por um influencer, o Felca, depois de um tempo de investigação que trouxe à tona todas essas questões relacionadas ao abuso de crianças e adolescentes, depois dessa viralização que o Congresso e a própria sociedade se voltou para o tema, um assunto que nós sabemos que não é atual, que não é de hoje. Na sua opinião, senador, na sua avaliação, onde que nós estamos falhando? Em primeiro lugar, dizer que o trabalho do Felca foi extraordinário. Todos nós temos que elogiar, enfatizar. Foi um trabalho de fôlego de muitos meses, né? Também de pesquisa que ele fez. E ele teve assim o grande mérito de sensibilizar e conscientizar a sociedade brasileira, de uma maneira geral, sobre o grave problema que a gente vem enfrentando, que a gente escuta falar, tem um exemplo, tem outro, mas ele mostrou toda a organização atrás disso. Mas eu quero dizer para você, Karina, que, na verdade, o projeto de lei, né, que nós acabamos de aprovar teve a sua origem em 2022 já. Nós estamos em 2025, portanto, 3 anos atrás. Eu fui o relator desse projeto no Senado Federal em 2024, já no ano passado, praticamente um ano atrás. Passou por 3 comissões: Direitos Humanos, Constituição e Justiça e Comunicação, e eu relatei tanto na Direitos Humanos como na comunicação em caráter terminativo.
e no ano passado foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, por todos os partidos políticos, de direita, de esquerda, né? Quer dizer, houve assim uma ampla convergência com as entidades, fizemos umas 50 reuniões, né, sobre esse tema. Aí ele foi mandado para a Câmara dos Deputados, né? E isso foi bom porque a Câmara dos Deputados tinha um documento sobre o qual poderia se debruçar. E eles, neste ano, constituíram comissão especial. Também nós tivemos um trabalho muito bem feito por aquela casa, pela Câmara, né? E com inúmeras melhorias e também avanços no projeto, e foi isto que foi aprovado. Então, até eu diria que já faz bastante tempo, né, que isso aqui vinha sendo debatido. Agora, com o trabalho do FELCA, tudo se apressou, né, no sentido de dizer tem que ser rápido, urgente, necessário, que a criança e o adolescente não podem esperar. Então, houve a aprovação na Câmara na semana passada, e como nós já tínhamos feito todo o trabalho no Senado Federal, voltando para o Senado, ficou mais fácil de fazer a relatoria, porque a gente já tinha debatido o assunto em toda a sua extensão e aproveitamos todo o texto da Câmara, tirando unicamente os artigos que se referiam às caixas de recompensa monetária, usando dinheiro, comprando, né, coisas aleatórias e que poderiam induzir, como as pesquisas mostram, a criança para o vício do jogo, criança e adolescente. Que a questão, né, Karina, é sempre dizer, porque às vezes as pessoas pensam, isso não é censura? Nós não estamos falando nada da formação, da elaboração de conteúdos. Quer dizer, todo mundo continua, não é objeto da lei, ele conteúdos. O objeto da lei é proteção de crianças e adolescentes. Ah, tem uma sala virtual de conversa com adulto, desconhecido. Isso a gente quer que uma criança faça? Claro que não. Mas sabe lá quem que é esse desconhecido? Ou, ao mesmo tempo, conteúdos, por exemplo, de pornografia, podem estar acessíveis para criança, para adolescente? A gente vai dizer que não, não pode estar. Então, nesse sentido, né, a gente sempre dizer, olha, o projeto tem um objetivo muito claro, que é proteger crianças e adolescentes, dando instrumentos, inclusive, para a família, que as nossas gerações são diferentes, os nossos filhos e netos sabem usar, né, os meios digitais muito melhor, de maneira mais rápida, do que os pais e os avós. Então, para fazer nesse sentido, né, também para os pais e avós também poderem compartilhar de uma maneira melhor as preocupações, identificar se a criança, alguém está usando uma identificação no outro lado. Tem um capítulo todo para a gente identificar se aquela pessoa é criança, adolescente, tem que ter contas vinculadas aos pais, tem que ter propaganda de que apresenta perigos como o álcool e o cigarro também apresenta. Agora, no novo universo, são os meios digitais. Então, é um projeto de lei assim, Karina, muito robusto, muito bom, e a gente pede até pelo programa que as pessoas se debrucem sobre o texto, leiam, e a gente tem que ainda regulamentar algumas coisas, que a sociedade continue colaborando para isso. Muito bom, senador. Nós vamos para um rápido intervalo. O senhor continua conosco. E para você que nos acompanha pelos canais da Rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos o senador Flávio Arnes, do PSB Paraná, e conversamos sobre uma importante lei recém-aprovada nesta semana pelo Senado, que é o combate à chamada adultização. E aí, senador, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor que diz respeito à questão das obrigações das empresas de tecnologia, elas que são as responsáveis pelas mídias sociais, pelas redes sociais.
Vocês pensaram em responsabilização dessas empresas nesses casos? Sim, antes da responsabilização, o chamamento para as empresas para a participação no processo de proteção de crianças e adolescentes, que muitas empresas já têm isto como objetivo. E se nós pensarmos assim num trabalho efetivo dessas empresas nessa área, inclusive isto aumenta, né, o potencial de atração dessas empresas, o público sabendo que elas se preocupam com algo legítimo, necessário, que é um problema na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a proteção, né? Como fazer com que seres em desenvolvimento não sejam abordados por violência, né? Por conteúdos inadequados, por pedófilos, né? Isso é uma responsabilidade de todos nós. Contudo, ao mesmo tempo, elas são chamadas para criar mecanismos cada vez melhores, né, aprimorados, porque é uma tecnologia aí que a cada dia vem mudando e se aperfeiçoando para que os pais participem, tenham ferramentas, que elas identifiquem no outro lado, né, que é uma criança, uma adolescente que está fazendo, não é? Quer dizer, como controlar, né, essa identificação do usuário, ao mesmo tempo, assim, identificar iniciativas que violem os direitos da criança e do adolescente, então denunciar, remover, né? E ao mesmo tempo a responsabilização vai muito além também, né? Que ela tem que fazer e elas fazem, mas se não fizerem, né? Então se não fizerem há a questão da advertência, a questão da multa que pode chegar, dependendo do número de usuários, até 50 milhões de reais, né? E que é uma multa corrigida por índices oficiais aí de inflação. E, ao mesmo tempo, até com a interrupção de atividades. Mas isso caso a empresa se recuse a proteger o que existe de mais sagrado, eu diria, no mundo, no Brasil também, que é a saúde física, mental, a participação da família, da criança e do adolescente. Mas, no geral, assim, eu diria, as empresas têm essa preocupação já, né? E não vai ser um problema. E tudo isso vai ser regulamentado também com normas, amplo direito de defesa para as pessoas que acham que a gente eventualmente vai interromper o trabalho de alguma empresa, tem que ser tudo dentro do processo legal devido. Notificar, dar amplo acesso de defesa, mas com a prioridade sempre de todos nós de defesa da criança e do adolescente. Muito bem, senador, o senhor acredita que esse pode ser o primeiro passo para uma possível regulação das grandes plataformas digitais no Brasil, inclusive para combate de outros crimes, como, por exemplo, cyberbullying, stalking, fake news e tantos outros que nós vemos atualmente? O cyberbullying e a violência estão previstas em relação à área da criança e do adolescente, né? Quer dizer, aí são, por exemplo, hoje mesmo eu recebi, assim, de um colega, de um amigo, a preocupação dele com o acesso de crianças a filmes violentos, já com 6 anos de idade, 5 anos, né? E num grupo de amigos, né? Vendo os filmes, né? E tendo comportamentos violentos na sequência também, né? Então, nesse sentido, a gente inclusive diz, olha, tem que isso aqui está previsto, né? Quer dizer, como é que a violência dentro do desenvolvimento da criança, isso vai afetar, né, o seu desenvolvimento, a sua saúde. Então, nós não estamos proibindo o filme, só estamos dizendo esse filme é adequado ou não é adequado, né, para uma determinada faixa etária. Então, essas regras têm que acontecer. Mas eu diria que o debate todo, Karina, foi no sentido de atender essa área específica que é um anseio nacional. Nós não estamos falando de conteúdos de outras áreas, né? As pessoas às vezes me perguntam, né, se isso não seria uma censura.
né? Eu digo, não, não é uma censura. Nós não estamos proibindo nada. Nós estamos falando de conteúdo aqui, né? O que a pessoa produz, né? Ou de alguma outra coisa, mas sim de como proteger a criança de qualquer conteúdo que seja dentro de regras, né? Dentro de orientações gerais que têm que ser, na sequência, regulamentadas. A mesma coisa com o jogo. Nós proibimos loot boxes, né, que utilizem dinheiro. A criança quer lá conseguir uma espada, né, vai lá e aplica dinheiro e não ganha a espada. E, na verdade, ganha um parafuso enferrujado e acaba ganhando um monte de coisas inúteis e vai gastando mais dinheiro para ganhar aquela espada. Todas as pesquisas no mundo mostram que isto induz as pessoas a continuarem jogando, até ganharem o objetivo aleatório, que até pode não ser conseguido no final. Então as pessoas dizem, não, mas tem loot boxes que são interessantes, com recompensa, como campeões, né? Ganhou um troféu, ganhou outro troféu. Isso não está proibido, mas se você usar dinheiro, né, e aleatório, e pode ganhar ou não um resultado, que é bem característico de um jogo, aí está proibido, né? Mas não para o adulto. Quer dizer, a pessoa pode continuar produzindo os conteúdos, mas não para essa faixa etária da criança e do adolescente. Então, tudo isto, sempre eu quero dizer para todas as pessoas que nos acompanham, que a gente sempre tem que pensar no foco, né? O foco nosso não é a regulação das big techs, né? O nosso foco é a regulação dos direitos que uma criança e adolescente tem que ter para o seu desenvolvimento sadio. E, senador, a lei foi então aprovada, vai agora para a sanção presidencial. O senhor comentou que as próprias empresas, né, as grandes plataformas digitais, tiveram um engajamento, um envolvimento positivo. O senhor, como relator do projeto de lei, o senhor vê com bons olhos, com boas expectativas, a partir de agora, né, sendo um marco, então, essa lei de combate a esse tipo de crime contra crianças e adolescentes? Eu vejo com bons olhos um bom futuro, uma lei boa, né, consistente, com ampla participação de todos os setores da sociedade, até na área dos games. Nós falamos com a Associação Brasileira de Games para ver qual seria o impacto disso, até na economia, no emprego. Então, está tudo feito de acordo com o pensamento. E se você olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vê que é uma realidade hoje você ter conselhos tutelares, conselhos dos direitos das crianças e adolescentes, municipais, estaduais, nacional, fundos, né, voltados para a criança e para o adolescente. Foi uma caminhada bonita que a sociedade desenvolveu no decorrer desses anos. E com este anseio da sociedade, as famílias estão agoniadas, angustiadas, muitas, né, dizendo, eu não sei o que fazer, eu não entendo disso, né, como é que meu filho entende mais de computador que eu, né, então, de mundo digital do que eu, pai, eu, mãe e tal. Então, tudo isso vai fazer com que a família também tenha a possibilidade e a responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam. E até para a família também, né? Porque há pais que eventualmente monetizam a fotografia da filha pequena, né? Né? Com usando biquíni ou coisa semelhante, expõe a filha e a filha entra no mundo virtual. Então aí há toda uma penalização pela monetização que a gente fala, né? Então, porque se tiver muitos views, muitos likes e tal, né, na rede, aí isso aqui vai gerar um produto melhor. Não, tá? Agora temos que respeitar as regras que são fruto deste momento histórico do debate com a sociedade. Excelente. Senador, nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você de casa, não saia do Jogo do Poder, que nós já voltamos. Até já.
O Jogo do Poder está de volta e hoje nós recebemos o senador Flávio Arnes, do PSB Paraná. Senador, o senhor é o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado. Gostaria de saber quais são as questões, as temáticas mais importantes que estão em pauta neste momento. Eu até quero dizer, Karina, que nos 2 anos anteriores eu presidi a Comissão de Educação e Cultura. E até em relação ao projeto de lei que estamos discutindo, agora aprovado, de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, está muito relacionado também à educação, né? Educação das crianças, dos pais, das famílias. E na ciência, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, que agora estou presidindo, né, com a vice-presidência do senador Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul, que é um grande companheiro também nessa área, né, nós temos também todo um debate sobre o mundo digital. Né? Fizemos já audiências públicas de como melhorar assim, a compreensão e a qualificação de professores, de famílias, de alunos, na verdade, na organização e no conhecimento do mundo digital. Então, há muitas iniciativas interessantes do governo, da sociedade, né? Vários institutos estão participando desse debate, e esse é um debate importante para a área. Ciência, tecnologia, né? O mundo digital é muito importante, né? Necessário, maravilhoso, abre oportunidades, portas. E isso a gente quer que as pessoas dominem bem isso, inclusive tendo essa qualificação na própria escola, né? Então, é ciência e tecnologia junto com a educação. Ao mesmo tempo, temos feito debates sobre iniciativas muito boas que o Brasil tem já há 40 anos. Por exemplo, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fazem assim trabalhos que são reconhecidos pela União Europeia, por exemplo. Eles fazem todo o trabalho de mapeamento de todo o Brasil para dizer se houve desmatamento, se houve, na verdade, incêndio, se houve recuperação do solo, como é que estão as encostas, assim, uma radiografia do solo brasileiro. Inclusive, a gente sempre tem assim essa vertente de dizer como que esse conhecimento pode chegar na educação básica, para você mudar a cabeça da criança e do adolescente para cuidar disso, né? Eles não tomam nenhuma medida assim no sentido de se investigar o que aconteceu. Eles tiram a fotografia e aí há os órgãos responsáveis, que muito do desmatamento pode ser legal também, ou passou uma estrada foi recuperada, que tipo de vegetação, né? Então, essa radiografia que o Brasil faz, a gente tem que se orgulhar, por exemplo, do trabalho desses profissionais, desses cientistas brasileiros. Ou no outro dia, discutimos o CEMADEM, que é o alerta, né, o sistema de monitoramento e alertas para desastres naturais cada vez mais necessários, como aconteceu no Rio Grande do Sul, onde praticamente todos os municípios foram afetados, ou lá em Petrópolis, onde acontecem os problemas. Então, essa articulação, esse é um trabalho mais recente, de uns 15 anos para cá, mas que você tem que ter, né? Constituição de brigadas escolares nas escolas, constituição de brigadas nas comunidades, em função de enchentes. Então, é um trabalho assim de muita articulação, né? Junto com a educação, sempre junto com a educação, ligar as duas coisas, né? Ciência e tecnologia na escola, né? Assim, até os alunos podem ver, a gente pode chegar ao dado de cada município, ver se no meu município houve mais desmatamento, menos desmatamento, por que que isso aconteceu. Cada um pode entrar, são dados livres, disponíveis para o público. Quando o presidente Trump, por exemplo, disse que queria investigar o desmatamento que aumentou,
O próprio INPE coloca, não, aumentou mesmo, né? Quer dizer, chegou em 1.500, foi para 2.000. Agora, eles explicam também por que que aconteceu. Porque o ano passado, por exemplo, entre outras razões, a gente teve muito incêndio pelo Brasil, né? E isso foi um problema. Então, está disponível para o mundo. É um dado disponível para todo mundo. E sabe, Karina, tem uma outra área que a gente aborda muito lá, que é a questão de doenças raras também, porque a ciência, a tecnologia, descobrir medicamentos, descobrir diagnósticos, né, descobrir tratamentos, né, são 8.000 doenças raras. Isso envolve 15 milhões de brasileiros. Então, nós temos iniciativas muito interessantes inclusive, né, em várias áreas, né, e iniciativas desenvolvidas por universidades, pesquisadores, a Fiocruz, né, que a gente tem que articular na ciência e na tecnologia para que isto venha a ser assim, dar um alívio, uma esperança para tantas pessoas, né, que têm essa necessidade. Então, por exemplo, descobrir se o medicamento AME, dá um nome, atrofia muscular espinhal, desenvolveu-se um remédio para genético, para gênico, né, para que na célula se consiga, né, o tratamento para a doença. Ou, por exemplo, fibrose cística, tem medicamento que agora interrompe o ciclo da doença, né? Ou, por exemplo, síndrome de Down. Lá no Japão, descobriram como isolar o cromossomo extra no par 21. Então, para em si significar, no futuro, foi em laboratório, mas no futuro, talvez até ter uma solução para esse problema genético, né? Tá certo. Então, tudo isso é ciência e tecnologia, sabe, Karina? Então, é um desafio gostoso, bonito, e a gente convida a sociedade a participar desses debates e sugerir temas, inclusive. Não há dúvida, senador, que é uma comissão realmente muito importante, que muitas das discussões acabam afetando outras áreas, como o senhor nos trouxe, né? Como educação, meio ambiente, saúde, né? Muito importante. Gostaria de saber como que o senhor vê a atuação das universidades brasileiras e os centros de pesquisa. Nós estamos bem nesse setor, senador? Olha, nós precisamos, em primeiro lugar, Karina, eu penso, criar a cultura de que a ciência e tecnologia, a inovação, são coisas importantíssimas para o desenvolvimento do país. Porque as pessoas ainda muitas vezes acham que isso não precisa de recursos, né, os recursos são suficientes, é uma bobagem, né, demora muito tempo, né? Mas a gente vê países desenvolvidos, né, ou que estão se desenvolvendo, investindo muito nessa área. E o Brasil voltou a investir, o que é muito importante. As universidades têm um papel essencial nesse processo. Que se você olhar a necessidade, né, os objetivos de uma universidade, eles, entre os objetivos está a pesquisa, o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? O ensino, ensinar os alunos, né? Também a pesquisa, né, que tem que ser desenvolvida, e são a maior parte das pesquisas que ocorrem no Brasil vem das universidades. E a extensão, trabalhar junto com os anseios, as necessidades da comunidade. Então, nesse sentido, é muito importante o trabalho acadêmico, universitário, né, na área da medicina, da engenharia, da arquitetura, nutrição, magistério, né? Há muita pesquisa. Sempre a gente dizendo, olha, sempre estar ligado àquilo que as pessoas precisam também, né? Na educação, aquilo da educação básica. Mas o mais interessante de tudo ainda é que a gente quer na ciência e tecnologia, levar todo esse debate já para o ensino fundamental e o ensino médio, para que eles comecem a olhar lá como é que está o rio aqui no meu município, como é que está a enchente, como é que está a plantação, como é que estou aproveitando a água, como é que eu posso desenvolver materiais, porque assim chamar
né, a criança e o adolescente para se deterem naquilo que é o objetivo da ciência, tecnologia, inovação. Então, já há muitas coisas nesse sentido, mas como, por exemplo, o jovem cientista, né, que já é uma coisa interessante, mas feiras de ciências, né, a atuação dos professores, né, a criar um ambiente adequado nas escolas para que isso aconteça. A preocupação nossa sempre é como é que tudo aquilo que a gente discute pode ir para dentro da educação, para criarmos uma nova mentalidade no Brasil. Muito bom. Nós vamos para o nosso último intervalo. O Jogo do Poder volta já. Não saia da rede CNT. O Jogo do Poder está de volta e o nosso convidado especial é o senador Flávio Arnes, do PSB Paraná. Senador, ao longo da sua trajetória política, a sua principal bandeira sempre foi assegurar a cidadania plena e também a qualidade de vida para pessoas com deficiência. O senhor acha que o Brasil avançou nesse quesito? Nós tivemos algum tipo de evolução? De fato, sempre me dediquei muito a esta área, até pelo fato de um dos meus filhos ser portador de deficiência, né? Intelectual também, mas se desenvolveu muito. Infelizmente, faleceu 2 anos atrás. A gente ainda sente muita falta dele, mas ele ensinou a todos nós muitas coisas, né, importantes, né, de dignidade, de cidadania, de chances e oportunidades na vida. E até me permita dizer que a minha esposa sempre foi professora, formada em história, mas com especialização em educação especial, ou seja, educação de pessoas com deficiência. E os alunos a amavam muito, né? Sempre a amar, porque ela tem um jeito muito especial assim de falar, de agir com as pessoas. Então sempre foi muito importante. E o Brasil avançou muito, não há dúvida, né? O Brasil tem inúmeras leis importantes, né, de acessibilidade, de trabalho, reserva de empregos, o BPC, benefício da prestação continuada para famílias carentes, né? O percentual de vagas de empregos em empresas, né? Que também precisam ser assim contratadas. Mesmo na área da saúde, a gente tem assim inúmeras leis importantes para o atendimento em fisioterapia, fonoaudiologia, né? Na área do autismo, temos um marco, que é a lei denominada Berenice Piana, já de 10, 12 anos atrás, para o atendimento à pessoa dentro do espectro autista. Depois temos a Convenção Mundial sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada na nossa Constituição como rito constitucional, a Lei Brasileira de Inclusão, que agora está completando 10 anos. Então, há avanços assim bonitos, importantes, interessantes, mas o grande desafio sempre, sabe, Karina, e as pessoas que nos acompanham, é continuar transformando leis em realidade, né? Quer dizer, dar concretude, quer dizer, fazer valer todo o preceito legal, valer, porque as famílias com crianças com espectro autista, por exemplo, têm muita dificuldade ainda nos planos de saúde, conseguir terapias, conseguir uma educação de qualidade. Temos a lei. É importante ter a lei, porque a lei dá a sustentação para os desafios na área, né? Mas eu diria, olha, nós estamos num ponto em que nós temos que fazer um esforço coletivo realmente para usar uma expressão que eu usei, né, para você saber, 35 anos atrás, né? Cumpra-se a lei. A lei existe. E eu falei isso no Senado, porque o Senado também não tinha acessibilidade. Eu disse, olha, a gente faz a lei e não tem acessibilidade aqui dentro do Senado. Então, nós percorremos todos os ambientes do Senado, acompanhados de uma pessoa cega, uma pessoa surda, com deficiência física, tetraplégico, intelectual, tal, né? E o contexto foi melhorando, né?
e hoje em dia já existem muitas mudanças interessantes e importantes, não todas elas. Senadora Mara Gabrilli, por exemplo, né, agora por causa dela, foi construída uma rampa que conduz à mesa diretora do Senado, para que ela possa chegar lá sem a ajuda de qualquer pessoa. E é isso que a gente precisa, né? Então, o convite é para nós dizermos, olha, a lei está aí, né? Muito bem. Cumpra essa lei para que todas as pessoas tenham dignidade, respeito e cidadania, particularmente as que mais precisam, pessoas com deficiência. E dentro das pessoas com deficiência, aquelas com necessidades ainda maiores, deficiência intelectual múltipla, né, que às vezes estão na cama, precisam ser bem atendidas, família precisa ser apoiada, né, e a mãe perde o emprego, o pai tem dificuldades, então atenção especial sempre para dentro do universo para os que mais precisam. E, senador, também não podemos esquecer do capacitismo, que deve ser combatido, também deve ser sempre colocado em pauta, em discussão, que é o preconceito, a discriminação com essas pessoas com deficiência. Bem, senador, nós estamos já chegando nos momentos finais do nosso programa e eu abro agora, então, para suas considerações, por gentileza. Olha, eu agradeço a você, em primeiro lugar, pela oportunidade. Convido a todos e todas que nos acompanham a olharem com detalhe, lerem bem, né, a lei aprovada pelo Congresso Nacional de Proteção de Crianças e Adolescentes. O segundo assunto que nós debatemos aqui, os desafios da ciência, tecnologia, inovação, informática e as relações com a área da educação e também os desafios para toda a população, mas em particular para a pessoa com deficiência. Esses temas são continuamente debatidos. Eu fico à disposição. Contem com a gente. Obrigado pela atenção. Karina, CNT também, e a gente está junto com vocês. Muito obrigada, senador. Em nome da Rede CNT, eu agradeço essa conversa, agradeço por todas as informações. Bom trabalho para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, grande abraço. Obrigada também a você que nos acompanhou aqui pela Rede CNT no programa Jogo do Poder deste domingo. E você pode rever programas anteriores através do nosso portal redecnt.com ou então pelo nosso app, o CNT Play. Na próxima semana, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui e é claro que a gente se vê. Até lá, boa noite para você.